Muito bem. Vamos nós para mais uma aula de processo penal, dando sequência hoje, encerrando o tema Tribunal do Júri. Eu pediria a vocês que me informassem como nós paramos no meio da aula. Como nós paramos no meio da aula, eu pediria a vocês que no meio da aula, no meio do tema da aula última, eu pediria a vocês que me informassem exatamente onde paramos. Slide 17, sentença. Vamos lá. Nós chegamos a falar de sentença, não? Não, nós falamos, por último, foi de questionário, não foi isso? Ótimo, vamos para a sentença, então. Já estamos encerrando, e hoje eu vou fazer um trabalho diferente com vocês. Vamos lá, vamos falar da sentença. Olha só, gente, nós dissemos que o rito do júri, lá atrás, quando a gente começou, a gente falou que ele é um rito escalonado, não é isso? Vocês se lembram? Ele é um rito escalonado. Nós temos uma primeira fase que é chamada de sumário da culpa, formação do sumário da culpa, e nós temos a segunda fase que se dá perante o tribunal do júri. Como o rito é escalonado, nós temos duas decisões. Nós temos uma primeira decisão que se encerra no final do sumário da culpa, e são aquelas 4 possíveis decisões que fizemos referência: absolvição sumária, pronúncia, impronúncia e desclassificação. Nós temos essas 4 decisões, e temos ainda, ao final do plenário do júri, como o rito é escalonado, nós temos uma nova sentença. Essa sentença é a sentença que se dá no tribunal do júri. É a sentença que se dá no tribunal do júri. É a sentença de condenação ou absolvição. Sentença de condenação ou de absolvição. Vocês lembram que no júri, no final do rito, isso é bom ficar bem claro, no final do sumário da culpa, nós temos possibilidade de impronúncia, que é esse encaminhamento do processo para o tribunal do júri. Nós temos a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. Já no final do procedimento do júri perante o tribunal do júri, nós temos 2 possibilidades: condenação e absolvição. Beleza? Vamos à sentença. Vamos à sentença que se dá no tribunal do júri. Artigo 492. Em seguida, o juiz proferirá a sentença. Em seguida, quer dizer, após a votação da quesitação, o juiz proferirá a sentença. Inciso 1. No caso de condenação, caso os jurados tenham entendido que ocorreu um crime doloso contra a vida e que a pessoa deve ser responsabilizada, que a pessoa é responsável. Neste caso, o juiz a linha A, fixará a pena base. Vocês lembram a pena base? Quando nós... Não. Eu estou confundindo como eu estou dando aula do terceiro período. Vocês já viram isso? Foi no terceiro período. Na penação, a penação, ela se dá, ela obedece um escalonamento trifásico também. Primeiro são consideradas as circunstâncias judiciais, a partir da qual se chega na pena base, que é as circunstâncias lá do artigo 59 do Código Penal. Depois são consideradas agravantes e atenuantes, depois causas de aumento e diminuição. Do jeitinho que está aqui. Do jeitinho que está aqui. Esse é o critério trifásico para a penação. Então, quando no inciso 1 aqui fala na linha A que vai fixar a pena base é com base lá no artigo 59 do Código Penal. Como diz o outro, recordar é viver. Vamos falar aqui rapidão dele. Deixa eu localizar aqui. O Código Penal, ele fala da culpa
culpabilidade, antecedente, conduta social, são aqueles critérios chamados de circunstâncias judiciais. Nesta primeira operação, o juiz chega ao que se chama de pena base, a partir da qual vai incidir os outros cálculos. Aqui, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, quem condenou foi o júri já condenou, agora o juiz vai apenar. Quem apena não é o júri, quem apena, quem estabelece a pena é o juiz de direito, o juiz presidente do tribunal do júri, né? O juiz, atendendo a, o que o juiz vai considerar neste primeiro momento para fixar a pena base? Ele vai considerar culpabilidade, antecedentes, conduta social, está lá no artigo 59 do Código Penal, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima. Ele estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, a pena, dentre as cominadas, a pena aplicável dentre as cominadas. Enfim, serão levadas em consideração essas circunstâncias judiciais para o estabelecimento da pena base. Tranquilo? Esse é o primeiro cálculo que é feito pelo juiz. Seguindo o juiz esse critério trifásico. No segundo momento, ele vai considerar circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas no debate. As circunstâncias agravantes e atenuantes, elas também estão previstas no Código Penal. Elas estão previstas as agravantes no artigo 61 e as agravantes no 61 e as atenuantes estão, circunstâncias agravantes no caso de concurso de pessoas, circunstâncias atenuantes estão no 65, então ele vai lá no 61 e no 65 do Código Penal, para também considerar as causas, para também fazer um cálculo de pena, sendo que as circunstâncias agravantes e atenuantes, somente para recordarmos, o cálculo, eventuais aumentos ou reduções de pena se fazem sobre a pena base. No primeiro momento, o juiz vai considerar as circunstâncias judiciais e fixar a pena base. A essa pena em que ele chegou, ele vai fazer novo cálculo, agora considerando as agravantes e atenuantes, que eu disse com vocês, está lá no 61 e no 65 do Código Penal. E, por fim, vai impor as causas de aumento e diminuição, os aumentos e diminuições de pena, em atenção às causas admitidas pelo júri. As causas de aumento e de diminuição que o júri tiver considerado como existentes, o juiz as considerará também para fins de apenação. É aquele mesmíssimo critério trifásico. Qual é a particularidade das causas de aumento e diminuição? Enquanto as circunstâncias judiciais estão especificamente no 65, no 59 do Código Penal, enquanto as agravantes estão no 61 e as atenuantes estão no 65, as causas de aumento e de diminuição, que é a terceira fase na aplicação da pena, as causas de aumento e diminuição, elas estão espalhadas pelo Código. Nós temos causas de aumento e diminuição tanto na parte geral quanto na parte especial. Elas estão espalhadas no Código Penal. Aí é uma. Enfim. Então, esse é o primeiro momento do juiz, quando ele vai apenar. Essa é a primeira. Em havendo a condenação, a apenação é dele. Lógico, como consta aí, olha só para vocês verem que interessante. A pena base é dele, com base nas circunstâncias que ele avaliar. As circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas no debate também são dele, ele que avalia se estão presentes ou não. Agora, as causas de aumento e de diminuição,
Essas não. Essas ele só vai poder considerar as que forem admitidas pelo júri. Então, o que vai acontecer? As causas de aumento e diminuição, elas vão compor a quesitação. Elas vão compor a quesitação para que o júri afirme se elas existem ou não existem. Porque só a partir da afirmação pelo júri de que elas ocorreram, as causas de aumento, é que o juiz poderá considerá-las, as causas de aumento ou diminuição, somente com o júri afirmando que elas tenham ocorrido, somente nessa circunstância é que o juiz vai poder considerá-las para fins de aumento ou diminuição de pena. Vejam vocês que interessante. Nesta terceira etapa da apenação, o júri interfere. Ele interfere porque é ele quem fala se as causas de aumento ou de diminuição estão ou não presentes no caso concreto. Tranquilo? A linha D. Observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. Artigo 387 do Código de Processo Penal. Vamos a ele. Código de Processo Penal, artigo 387. Artigo 387. Artigo 387. Artigo 387. Vamos lá. 387. Sim. Aqui. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, 1. Mencionará circunstâncias agravantes e atenuantes que reconhecer. 2. Mencionará outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deve ser levado em consideração na aplicação da pena. 3. Aplicará as penas de acordo com as suas conclusões. 4. Fixará o mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 5. Atenderá quanto à aplicação provisória da interdição temporária de direitos e medida de segurança. 6. Determinará na sentença deverá ser publicada na íntegra, em resumo, e designará o jornal em que será feita a publicação. São os demais elementos que compõem uma sentença condenatória. Inclusive, nós já falamos dele, foi o primeiro tema que nós estudamos, foi sentença, nesse semestre. Então, não só deve constar a apenação, está prevista, o seu cálculo está previsto nas alíneas A, B e C, como também deverá constar os demais elementos indicados no artigo 387. Beleza? A linha E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do reconhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então, veja, se a pessoa estiver presa por qualquer motivo, e são duas situações distintas, pena inferior a 15 anos. Se a pena for inferior a 15 anos, a pessoa só é encaminhada para o presídio ou mantida no presídio se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Vocês estudaram prisão preventiva no semestre passado. Garantia da ordem pública, garantia da instrução processual penal, e entre outros critérios lá que fundamentam a prisão preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da instrução processual, entre outros. O que acontece? Neste caso, se a pena for inferior a 15 anos, a pessoa só vai ser mantida ou levada à prisão
antes do trânsito em julgado da sentença, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Suponhamos que o fundamento da pessoa estar presa, seja garantia da instrução. A pessoa já estava presa preventivamente, vamos recordar aqui prisão preventiva rapidinho. A pessoa já estava presa preventivamente e a fundamentação da prisão preventiva dela era a garantia da instrução processual penal. Suponhamos que ela estivesse ameaçando testemunhas e para garantir que essas testemunhas teriam liberdade para prestar seu testemunho, sem ter que temer qualquer retaliação, o juiz determinou a prisão do réu, a prisão preventiva do réu. Se já passou a instrução processual, se nós já temos uma sentença, já temos uma condenação, não existe mais motivo para o réu ser mantido preso preventivamente. Então, o juiz pode liberá-lo, porém, nós temos aí a possibilidade em transitando em julgado a sentença, na sequência, a depender da pena que ele pegou, ele pode ter que, olha só, são as variantes do direito. Ele pode ter que voltar para a cadeia, transitado em julgado a decisão, ou de repente ele recebeu uma pena muito pequena, se tratou de uma tentativa de homicídio simples, uma redução máxima, e aí ele nem vá para a prisão. Ele cumpriu uma prisão cautelar durante a instrução do processo, porque ele estava ameaçando testemunhas, o processo encerrou, houve condenação, o juiz o libera para que ele... porque não mais persistem os motivos que ensejaram a decretação da preventiva. Por outro lado, pode ocorrer sim, e aí é uma variante do direito, pode ocorrer sim que ele tenha sido condenado à pena que cabe prisão, cumprimento de pena privativa de liberdade, que não permite a concessão de qualquer benefício legal em razão da pena, apesar de ser inferior a 15 anos, mas é uma pena alta. Neste caso, se o juiz for estabelecer exatamente a letra da lei, ele pode liberar a pessoa para que ela já não mais persistem os motivos da prisão preventiva. Após essa liberação, a pessoa vai ter os dias enquanto tal prazo de transcurso para interposição de recurso, ela está livre. Após transitar em julgado a sentença, ou seja, ela não recorreu, ela tinha, suponhamos, 10 dias para recorrer, ela não recorreu, após o 10º dia ela tem que ser presa, agora não mais preventivamente, agora para cumprimento de pena. Beleza? Essa é a situação 1. Situação 2 é quando suponhamos que o motivo dela estar presa preventivamente na instrução do processo é que ela tinha dado mostras de que iria fugir, e aí a prisão preventiva se deu não para garantia da aplicação da instrução processual, mas para garantia da aplicação da lei penal. Ela deu mostras de que iria fugir, caso condenada fosse, e aí, em função disso, durante a tramitação do processo, o juiz determinou sua preventiva. E depois de condenada, ainda que em sentença não transitada em julgado, o motivo persiste, não persiste? Se na instrução processual a pessoa já estava dando mostras, se no transcurso da instrução processual a pessoa já estava dando mostras de que iria fugir, depois de condenada, com muito mais razão, ela tem uma tendência a fugir depois de condenada. Então, neste caso, ela que já vinha presa vai ser mantida
vai ser mantida presa preventivamente até o trânsito em julgado da decisão. Transitou em julgado da decisão, aí ele inicia o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Beleza? Isso se estivermos falando de pena inferior a 15 anos. Porque se estivermos falando de pena superior a 15 anos, conforme determina aí a segunda parte da linha o juiz determinará a execução provisória da pena com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo de conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. O juiz pode mandar ela recolher-se à prisão para a execução provisória, lembrando que, em razão das recentes decisões do Supremo, essa segunda parte do artigo aqui fica bastante questionável, porém ela ainda está em vigor. Determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento e recursos que vierem a ser interpostos. Ou seja, por mais que a pessoa seja recolhida à prisão para execução provisória, se ela eventualmente tiver interposto o recurso da condenação, nós teremos simultaneamente a tramitação do recurso e o cumprimento da execução provisória da pena. Beleza? Professor. Sim. Uma coisa, a primeira situação, eu não entendi ela, professor. A primeira situação que o senhor estava explicando? A primeira situação... daquela que, por exemplo, a pessoa, ela teve uma pena inferior, mas aí teve, no caso, um dos requisitos da prisão preventiva, essas situações. Beleza. Olha só, vamos lá. Vocês lembram de prisão preventiva? Vocês estudaram prisão no semestre passado. Na prisão preventiva... Quer ver? Deixa eu ver a pergunta do Eloy, porque aí, de repente, eu fecho tudo. Após a condenação, se vai ao cárcere, mesmo que por condenação inferior ou superior a 15 anos? Não, Eloy, a regra não é essa. Para pena inferior a 15 anos, a regra não é essa. Nós temos a prisão-pena, que é aquela em que a pessoa está cumprindo uma pena. Quando se fala em cumprimento de pena, nós temos uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão da qual não caiba mais recurso, não é? Existe a prisão-pena e existe a prisão decorrente existem as prisões cautelares. Quais são as prisões cautelares? Das prisões cautelares, nós temos prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Prisão em flagrante é quando a pessoa é pega na flagrância, no cometimento do crime. Prisão temporária é uma prisão que é realizada para fins de prova. Via de regra, ela tem duração de 5 dias, prisão temporária. É simplesmente para produção de prova. Ela tem limite, ela tem quantidade de dias estabelecida em lei. E nós temos a prisão preventiva. A prisão preventiva ela tem algumas fundamentações legais, dentre elas, como eu disse, garantia da ordem pública, garantia da instrução processual penal, garantia da aplicação da lei penal, né? Garantia da ordem pública, se a pessoa tiver muitos antecedentes e cometer um novo crime. Garantia da instrução processual penal, se a pessoa estiver atrapalhando a produção de provas no processo, como, por exemplo, ameaçando testemunhas. Garantia da aplicação da lei penal, se a pessoa estiver dando mostras de que vai fugir, de que, sendo condenada, vai fugir. Se nós tivermos qualquer dessas 3 situações, e existe uma situação também específica para crimes financeiros, mas se nós tivermos, como estamos falando de júri, nos interessa essa. Se nós estivermos diante de qualquer dessas situações, o juiz, no curso do processo do júri, ele pode determinar a prisão preventiva da pessoa. Beleza. E aí agora, passou a primeira fase do sumário da culpa, passou a fase do plenário do júri e nós chegamos ao final. Houve uma sentença condenatória. Beleza?
Nessa sentença condenatória, a pena foi superior a 15 anos. Se a pena foi superior a 15 anos, qual é a regra? Como estou falando, nós temos a decisão do Supremo falando, questionando, né, a execução provisória, mas de toda forma, temos a previsão da linha E, e essa linha está em vigor. Suponhamos aí que ao final da linha E, na segunda parte, consta que se a pena for superior a 15 anos, é determinada a execução provisória, ou seja, por mais que a sentença não tenha transitado em julgado, é determinado que o réu se recolha à prisão, sem prejuízo do conhecimento de recurso a que ele vier a interpor. Ele pegou 17 anos, é determinado que ele se recolha à prisão, mesmo que ele interponha recursos, ou seja, mesmo que nós não tenhamos o trânsito em julgado da sentença, já há uma sentença estabelecendo 17 anos, e ele inicia a execução provisória da pena e, simultaneamente, o seu recurso vai ser objeto de análise. Ponto. Execução provisória. Pena de mais de 15 anos. E se a pena for inferior a 15 anos? Se a pena for inferior a 15 anos, ele só vai ser recolhido à prisão ou mantido na prisão. Por que recolhido? Recolhido se ele estava solto. Mantido se ele já estava preso. Ele só vai ser recolhido ou mantido preso se estiverem presentes algum dos requisitos da prisão preventiva. Se estiverem presentes os requisitos da garantia da ordem pública, garantia da instrução processual penal, ou garantia da aplicação da lei penal. Se estiverem presentes algum desses requisitos, se ele estava solto, ele pode ser preso. Se ele já estava preso e o requisito ainda persistir, ele pode ser mantido preso. Por que eu digo o requisito ainda persistir? Porque o requisito que fazia com que ele estivesse preso preventivamente, qual era? Garantia da instrução processual penal. É para que ele não atrapalhasse a produção de prova. Só que o processo já se encerrou. Nós já temos uma decisão. Se nós já temos uma decisão, nós não vamos ter mais instrução processual. Se nós não vamos ter mais instrução processual, não tem por que o réu ser mantido preso. Não tem por que ele ser mantido preso. Neste caso, se ele pegou uma pena de 10 anos e recorreu, ele não tem que iniciar o cumprimento da pena, a menos que estivesse presentes um dos outros requisitos da prisão preventiva. Vamos lá nos outros dois? Não era garantia da instrução processual penal, não. Não era para possibilitar a produção de prova, não. Ele estava preso ou para garantia da instrução processual, ou para garantia da ordem pública, porque ele já tinha vários antecedentes, com a condenação, na verdade, ele passa a ter mais um, por mais que não seja transitado em julgado, ou para garantia da aplicação da lei penal. Como disse para vocês, se na instrução processual ele já dava mostras de que iria fugir, depois de condenado, aí que ele vai dar mostras mesmo. Então, que seja mantido preso. Compreenderam? Então eu tenho que ver o seguinte: foi condenado no tribunal do júri. 15 anos ou mais, no caso, ele vai começar a cumprir a pena não, ele vai continuar na prisão ou ele será levado para a prisão, para começo de cumprimento daquela, iniciar o cumprimento. Mesmo que não estiverem presentes os requisitos da preventiva. E depois, sendo inferior a 15, eu tenho que ver se tem os requisitos, algum dos requisitos, né, professor? Exatamente. Se for inferior a 15, só se estiver presente os requisitos da preventiva. É só isso. Em suma, é isso mesmo que o senhor estava falando, né, professor? Exatamente. É exatamente isso. Obrigado. Exatamente isso. F, estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Nós sabemos que a condenação ela traz alguns efeitos, como já consta lá do 387, estabelecer um princípio
da obrigação de indenizar. Estabelece a condenação, ela tem efeitos cíveis e tem efeitos de outras naturezas. Esses efeitos também o juiz estabelece em havendo a condenação. Inciso 2. A linha de A a F, o inciso 1 se refere à condenação. O inciso 2 se refere à absolvição. No caso... Professor? Oi? Como é que se dá, no caso, essa particularidade que o senhor falou, do réu em que teria sido, né, dado a ele uma prisão, no caso, só para que pudesse dar prosseguimento no processo, por exemplo, se ele quisesse sair do país para não cumprir, né, pela sua pena. No caso, não responder. No caso, aí você falou na possibilidade dele ser recolhido ou de já ter recolhimento, né, e dar só prosseguimento na prisão. No caso, ele poderia, num certo momento, ter sido preso após ter sido liberado e depois ser recolhido de novo? Seria essa a condição? Exato. Porque, a depender da motivação da preventiva, igual na situação em que você colocou. Suponhamos que a pessoa, na instrução processual já tinha conversa, já tinha burburinho. Vamos falar de Zap hoje. Hoje tem rede social, né? Rede social é uma maravilha. Suponhamos que o cara já tinha jogado lá no Face ou comunicado com uma outra pessoa, no grupo de Zap, falou, no instrução processual, falou, eu vou fugir, eu não vou aguardar o plenário do júri, eu vou fugir, eu não vou, tudo indica aí que eu vou ser condenado, eu vou fugir. Na própria instrução, no próprio transcurso do processo, o juiz já determina a prisão preventiva dele, sob o fundamento de garantia da aplicação da lei penal. Chegou ao final do processo, o júri condenou, o juiz, em razão da condenação do júri, o juiz teve que aplicar uma pena inferior a 15 anos, o juiz, ele vai manter essa pessoa presa. Por que ele vai manter? Por mais que ainda não tenha sentença transitada em julgado, ele vai manter ela presa. Por quê? Olha só, se na instrução processual, quando não tinha sentença condenatória, ela já estava dando indicativos de que iria fugir, você imagina depois de condenada. Então, a motivação persiste. Como a motivação persiste, o juiz ainda a mantém presa, apesar de não ter sentença transitada em julgado. Depois de transcorrido o prazo de recurso sem ela recorrer, o que era prisão cautelar torna-se prisão-pena, e ela começa o início de cumprimento de pena. Se ela recorre, ela ainda permanece presa preventivamente até a análise do seu recurso. Analisado o seu recurso, se ele for improcedente, inicia o cumprimento da prisão-pena. Se ele for procedente, aí a pessoa é liberada. Maravilha, obrigado, viu? Vamos lá. No caso de absolvição, gente, a linha A mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. Se o acusado estava preso e ainda não tinha condenação, é óbvio que ele estava preso preventivamente. Se ele foi absolvido, o juiz vai mandar liberá-lo. Se por outro motivo ele não estiver preso. Qual outro motivo? Outro processo. Se tiver uma pessoa... Por isso que é importante, no curso da instrução, por mais que a pessoa esteja presa, suponhamos que nós estamos falando de um chefe de uma facção criminosa, né? Tem gente que de lá de dentro do presídio comanda o crime da mesma forma. Suponhamos que essa pessoa, por mais que ela já esteja presa, ela está presa, ainda que estando presa, ela está coagindo as testemunhas na instrução do processo. Mesmo que ela esteja presa, convém que seja decretada a preventiva dela no processo em tramitação. Mesmo que ela já esteja cumprindo pena por alguma outra coisa, convém que seja decretada a preventiva dela. Por que convém que seja decretada?
Suponhamos que ela tenha progressão de regime no crime em que ela está cometendo, no crime em que ela está cumprindo pena, já estava cumprindo pena. Ou ela tenha livramento condicional no outro processo. Se chegar a qualquer dessas situações, ela vai ter que ser liberada. Então, convém que no processo do júri, em que ela, mesmo presa, mesmo encarcerada, mesmo presa, mesmo recolhida à prisão, se ela ainda assim estiver ameaçando testemunhas por meio dos seus comparsas que estão soltos, convém que seja decretada a sua preventiva para que tenha o transcurso normal, para que o processo, a instrução processual possa transcorrer normalmente. O que a linha A está nos dizendo numa situação dessa, em que a pessoa já está cumprindo pena, e aí nós vamos falar, não houve nem liberdade condicional, nem progressão de regime, ela continua cumprindo pena em razão de uma outra condenação. Se neste caso a pessoa continua cumprindo pena e ela estava além do cumprimento da pena da condenação anterior, ela estava presa preventivamente neste processo do júri por estar ameaçando testemunhas, neste caso nós teremos a preventiva dela perde efeito, não é isso? A preventiva dela perde efeito, mas ela vai permanecer presa, como diz a parte final da linha. Se por outro motivo não estiver preso, ela vai permanecer presa, ela vai ter a revogação da preventiva dela, do júri, mas ela vai permanecer presa porque ela está cumprindo pena por um outro crime. Beleza? A linha B. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. Nós podemos ter medidas restritivas como, por exemplo, bloqueio de bens. Se você tem bloqueio de bens da pessoa para garantir eventual indenização, suponhamos aí que o júri ele não atrai competência, o júri ele atrai competência para os crimes cometidos em conexão com crimes dolosos contra a vida. Vamos pensar numa situação aqui em que nós tivemos um crime contra o patrimônio de grande vulto associado a um crime doloso contra a vida, em conexão com um crime doloso contra a vida. Todos dois vão para o júri. Para garantir a indenização pelo crime contra o patrimônio de grande vulto, a Justiça determinou o bloqueio de bens da pessoa. Determinou o bloqueio de dinheiro em conta bancária, determinou o bloqueio nos cartórios para que ela não possa alienar imóveis. Se ela vem a ser absolvida, e o júri traz para si a competência para tudo, não é isso? Ela atrai a competência. Se o júri a absolveu do crime doloso contra a vida, e se houve absolvição do crime doloso contra a vida e também do crime contra o patrimônio, essa medida restritiva que foi decretada provisoriamente, esse bloqueio de bens, porque bloquear é só travar o bem. Esse bloqueio de bens, ele vai ser revogado e os bens vão estar novamente disponíveis para o réu, o ex-réu, né? Porque agora ele foi absolvido. A linha C, imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. Medida de segurança cabível. Vocês lembram que nas sentenças absolutórias, essa é chamada de sentença absolutória imprópria. Nela nós temos, nessa sentença aqui, nós temos o reconhecimento da inimputabilidade do réu, né? Foi reconhecida a inimputabilidade, que ele não entendia o caráter ilícito do fato, ou ele não sabia se determinar de acordo com esse entendimento. Esses são os termos da lei. É quando nós temos o reconhecimento da inimputabilidade do réu. Neste caso, por mais que a sentença seja absolutória, lembra quando primeiro tema nosso, sentença, ela é uma sentença absolutória imprópria. Neste caso, por mais que ele seja absolvido, o juiz vai impor uma medida de segurança.
ou internação, ou tratamento ambulatorial. Artigo 492, parágrafo 1º. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir a sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração de menor potencial ofensivo, o disposto no artigo 69 seguintes da 9.099, de 26 de setembro de 95. Olha só, gente, se houver a desclassificação, o júri ele pode condenar pelo doloso contra a vida, ele pode absolver pelo doloso contra a vida, mas ele também pode desclassificar. O que é desclassificar? Ele pode entender que não se trata de doloso contra a vida. Vocês lembram? É aquela mesma desclassificação lá de trás. Aquela desclassificação do final do sumário da culpa. O juiz não pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente e desclassificar. O júri ele também pode desclassificar. E se o plenário do júri, se ele desclassificar, entendendo que não se trata de um crime doloso contra a vida, mas sim de um crime diverso, suponhamos que ele entenda que se trata não de um homicídio, não de uma tentativa de homicídio, mas sim de uma lesão corporal, ou não de uma tentativa de homicídio, mas sim de um mero disparo de arma de fogo, neste caso, imediatamente passa para o juiz de direito, presidente do tribunal de júri, passa para ele a competência para sentenciar, para condenar ou absolver. Ou na parte final do parágrafo 1º, como consta na parte final do parágrafo 1º, ou se da desclassificação feita pelo júri, ele entender que se tratou, resultar em uma infração de menor potencial ofensivo, que é aquela com pena máxima de 2 anos, nos termos da Lei 9.099, o juiz vai poder aplicar o instituto da transação penal. Vocês já estudaram, nós já estudamos, é agora que nós estudamos, Lei 9.099, vimos lá que tem os 2 institutos despenalizadores, transação penal e suspensão condicional do processo. Se o júri desclassificar para uma infração que é considerada de menor potencial ofensivo, o juiz de direito, que tem a possibilidade, que passa a ser competente para condenar ou absolver por essa nova infração reconhecida pelo júri. Ele também é competente para conceder a possibilidade de transação penal. Ele é competente, sim, né? Porque quem propõe a transação é o Ministério Público. Mas vai competir a ele gerir isso aí, se for desclassificado para uma infração de menor potencial ofensivo. Tranquilo? Professor, Sim. quais que são essas decisões que, no caso, o tribunal do júri, ele pode ter? Porque o senhor, eu que entendi assim, o senhor falou que pode ter algumas decisões. Aí eu entendi que são 3 3 decisões que o tribunal do júri pode ter. Quais são elas, professor? As decisões são condenação, absolvição e desclassificação. Ela pode entender que não se trata, ela pode entender assim, ó, o júri pode entender assim, ó. Deixa eu já ver a pergunta. Pergunta do Eloy aqui, tá tranquilo, Eloy. Já respondo. Olha só, o júri pode entender assim, de fato, se trata de uma tentativa de homicídio e nós estamos condenando ao réu. Nós estamos condenando o réu. Situação 1, sentença condenatória. O júri também pode entender assim, ó, de fato se trata de uma tentativa de homicídio e nós estamos absolvendo o réu. Situação 2. Beleza? Entende que, não, de fato foi uma tentativa de homicídio, porém o réu
ele não é o responsável, nós vamos absolvê-lo. Situação 2. Situação 3, o júri pode entender assim, a acusação era de tentativa de homicídio, porém nós não entendemos que não se tratou de uma tentativa de homicídio, se tratou de uma lesão corporal apenas. Ou não se tratou de uma tentativa de homicídio. A pessoa efetuou um disparo de arma de fogo contra a outra, mas não era uma tentativa de homicídio. Foi apenas um disparo, um crime de disparo de arma de fogo. Quem atirou era um sniper, se quisesse, tinha acertado a pessoa com certeza. Ele só efetuou o disparo. Ele não queria matar. Se ele quisesse matar, ele teria matado. Então, são essas 3 possibilidades: condenação, absolvição e desclassificação. Caso o júri desclassifique, a partir no exato momento em que o júri desclassifica, ele virou e falou: não é doloso contra a vida, é lesão corporal ou é disparo de arma de fogo. Neste exato momento, ele deixa de ser competente para condenar ou absolver. Porque a competência dele para condenação e absolvição é só para os crimes dolosos contra a vida. Ele deixa de ser competente e essa competência ela é transferida para o juiz presidente do tribunal do júri. E aí, respondendo à pergunta do Eloy, ela é transferida para o juiz presidente do tribunal do júri. E este próprio juiz presidente do tribunal do júri, na própria sessão do júri, ele vai, passando ele, então, a ser competente. Se o júri virou e falou, é disparo de arma de fogo, ele passou a ser competente para condenar ou absolver. Aí o juiz vai analisar, bom, eu, juiz de direito, presidente, agora a bola está comigo, a decisão é minha. Eu entendo que a pessoa é responsável, eu condeno. Não, eu entendo que a pessoa não é responsável, eu absolvo. Ou, eu entendo que a pessoa sim é responsável, porém se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Ministério Público vira para o promotor e fala, promotor, se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. O senhor entende que estão presentes aqui os requisitos da transação penal e quer propor uma pena restritiva de direito desde já? Ou o senhor entende que não estão presentes os requisitos da transação? Lembra? Nós vamos fazer o procedimento da transação penal se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo. No próprio plenário do júri. Tudo se resolve ali. Tranquilo? Muito obrigado, professor. Por nada. Parágrafo 2º. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. O juiz presidente, ele passa a ser competente não só em caso de desclassificação, ele passa a ser competente não só para o delito para o qual foi desclassificado, como no nosso exemplo, se foi desclassificado para lesão corporal ou para disparo de arma de fogo, ele passa a ser competente para análise não só para condenação ou absolvição, não só deste crime, como para crimes conexos. No nosso exemplo, que nós falamos do roubo, lá do crime contra o patrimônio de grande valor, se o júri tivesse condenado ou absolvido, e olha só para vocês verem que interessante, se o júri tivesse condenado ou absolvido pelo doloso contra a vida, ele ainda continuava competente para condenar ou absolver pelo crime contra o patrimônio. Ele vai condenar ou absolver pelo doloso contra a vida, suponhamos que ele tenha absolvido. Mesmo tendo absolvido, ele continua competente para a análise do crime contra o patrimônio. Depois de voltar à quesitação do crime doloso contra a vida, ele vai voltar à quesitação do crime de roubo, por exemplo. Porém, se ele tiver desclassificado, se ele não tiver absolvido, se ele tiver falado, eu não estou absolvendo, eu estou desclassificando, eu estou visualizando aqui que não é um crime doloso contra a vida,
para mim, é uma lesão corporal, ou, para mim, é um disparo de arma de fogo. Nesse exato momento, ele deixa de ser competente para análise deste crime em que ele desclassificou e também deixa de ser competente para análise do crime conexo, do crime contra o patrimônio. Todos os dois delitos passam a ser de competência do juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri. E na própria sessão do Tribunal do Júri, o juiz vai ter que julgar aquele que foi desclassificado e também o delito conexo. E conforme consta da parte final do parágrafo 2º, para este delito conexo também nós teremos a aplicação do parágrafo 1º. O que quer dizer? Se for possível a transação penal no delito conexo, suponhamos que aí nós não estejamos falando de crime contra o patrimônio. Suponhamos que nós estejamos falando do crime de ameaça, por exemplo. Crime de ameaça, que a pena é baixinha. De um crime em que caiba, um crime que se enquadre no conceito de crime de menor potencial ofensivo. O juiz vai julgar e, sendo possível, ele vai possibilitar a aplicação do Instituto da Transação Penal com relação a este outro delito que ele também se tornou competente. Porque essa análise dos institutos despenalizadores, a análise ela é feita de per si, ela é feita de maneira isolada. Pode ser que para o delito desclassificado não caiba, não se enquadre no conceito em crime de menor potencial ofensivo e, portanto, não possa aplicar a transação penal, porém pode ser que para o delito conexo, que a princípio era de competência do júri e também passou a ser de competência do juiz de direito, pode ser que para esse delito conexo caiba sim a transação. E cabendo sim a transação, o juiz vai ter que observá-la. Beleza? Parágrafo 3º. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo. Vamos lá? A linha E, sim, é que fala da prisão preventiva para menos de 15 e da execução provisória para mais de 15. O parágrafo 3º, que nós estamos falando dele agora, que fala da execução provisória, ou seja, dos mais de 15 anos. Se houver questão substancial, vamos lá, o presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Olha só, gente, mais uma vez aqui. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Olha só, o júri é um juiz leigo, né? O júri ele é composto de juízes leigos. Pode ser que, ao final do julgamento, os jurados ele tenham não só condenado a pessoa, mas condenado a homicídio. Ele não condenou somente, ele condenou em homicídio qualificado, que estava lá na condenação inicial. E o juiz vendo aquilo, o juiz vendo aquela condenação, ele não é competente, o juiz de direito, para condenar ou absolver. Quem é competente para condenar ou absolver é o júri. O juiz vendo aquilo, condenando a um crime duplo, a um homicídio duplamente qualificado, ele tem necessariamente que estabelecer uma pena de 20 anos, suponhamos, considerando as circunstâncias, considerando antecedentes da pessoa. Só que o juiz de direito, a quem compete a apenação e a quem compete a decretação da execução provisória,
O juiz está vendo ali que é uma situação clara de julgamento contrário à prova dos autos. O juiz está vendo que não era para condenar, que não cabia, por mais que ele não seja competente, ele está vendo que não era caso de condenação, que as provas estão todas indicando absolvição, mas o júri condenou. Neste caso, o juiz pode deixar de determinar a execução provisória da pena, porque ele está vendo, como fala a parte final do parágrafo 3º, ele está vendo que é tranquilo que o tribunal vai rever essa condenação. Qual tribunal? O tribunal recursal. Tribunal recursal, para onde o réu recorrer. Ele está vendo ali que está claro que, por mais que o júri tenha condenado, o júri condenou de forma contrária à prova dos autos. Todas as provas estão indicando absolvição e o júri condenou. Ou o júri não entendeu a quesitação, ou o júri está com medo da reação da população, ou foi um crime muito bárbaro, qualquer coisa, enfim. O júri ele condenou de maneira contrária à prova dos autos. E o juiz está vendo que claramente essa decisão vai ser revista pelo tribunal. Neste caso, o juiz ele pode não determinar desde já a execução da pena, por mais que tenha sido uma pena de 20 anos. Tranquilo? E, por fim, para fecharmos, artigo 493, a sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Antes de se concluir o julgamento, o juiz vai ler, a sentença ela vai ser lida e vai indicar se a pessoa foi condenada ou absolvida e qual a motivação da condenação, as circunstâncias agravantes, as causas de aumento e, por fim, a pena. Vai indicar se a pessoa foi condenada ou absolvida, em sendo condenada, quais os efeitos da sentença, qual as agravantes presentes, quais as causas de aumento e qual a pena aplicada. Se a pessoa vai desde já se recolher à prisão, se estão presentes a prisão preventiva, os requisitos da prisão preventiva e a pessoa vai ser mantida na prisão, correto? Vai ler a sentença com todos os seus efeitos. Tranquilo, gente? Algum questionamento? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É o seguinte, é porque eu estava pensando aqui, vamos supor que o tribunal do júri fala o seguinte, não, é outro crime. E o juiz, ele fala assim, não, é de competência do tribunal do júri. Isso poderia gerar um conflito de competência, né, professor? Não, o juiz não tem essa possibilidade. O juiz só pode condenar ou absolver. Então é porque é competência do tribunal do júri, né? Esse juízo de valor, ele já exerceu lá atrás, quando ele mandou para o júri, quando ele pronunciou a competência para dizer se trata de doloso contra a vida ou não. Neste momento, é do tribunal do júri. Tendo o tribunal do júri decidido que não se trata de um doloso contra a vida, compete ao juiz presidente simplesmente condenar ou absolver. E a última pergunta. Quando, no caso, ocorrer de ele ter o recurso e esse recurso ser quer dizer, ser procedente esse recurso, no caso, a única possibilidade é de um novo julgamento? Não é só essa a única possibilidade, não. Quando nós falarmos de recurso, nós vamos falar dos recursos, dos efeitos do recurso, vamos falar de revisão criminal, aí depende. A depender do recurso, a depender da natureza do recurso, nós temos a possibilidade de realização de novo júri ou não. Vai depender da natureza do recurso. Nós temos, na verdade, que em grau recursal, existe situação em que a análise do crime doloso contra a vida deixa de ser de competência do júri e pode ser realizada por desembargadores.
Então isso a gente, lá Depende, na frente vai... não necessariamente tem que ser mantido na competência do júri. Sim. Mais para frente a gente vai ver esses recursos, né, professor? Exatamente. Na verdade, o próximo tema nosso é nulidade, e depois de nulidade nós vamos estudar ou recurso ou citação e intimação. Eu ainda estou pensando como é que nós vamos fazer. Muito obrigado. Por nada. Bom, gente, mais algum questionamento aí? Uma dúvida aí, Eloy? Beleza. Então vamos encerrar nossa aula aqui por hoje. Terça próxima parece que tem um evento na faculdade aí, não sei se vocês já foram avisados. Vai ter um evento, então na terça próxima nós não temos aula. A gente se encontra novamente na quinta-feira e aí nós vamos falar de nulidade. Tranquilo? Então, Professor, sim. Então, a gente, para estudar essa matéria final do julgamento do Tribunal do Júri, a gente lendo mesmo os artigos e lendo também o slide que o senhor passou, né, professor? Sim, mas os artigos, eles são... Uma primeira leitura pode parecer confuso, mas, na verdade, os artigos eles são bastante esclarecedores. O Tribunal do Júri ele é regulamentado demais da conta, eles entram em todas as minúcias. Acho que exatamente por ser composto por juízes leigos, ele é muito regulamentado. Então, num primeiro momento, pode ser que os artigos pareçam assim truncados e tal, mas você, lendo com mais tranquilidade, vocês vão ver que da própria leitura dos artigos dá para se aprender a matéria. Muito obrigado, professor. Gente, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Até quinta próxima. Até a próxima aula, professor. Deus te abençoe, professor. Amém, nós todos.